Por favor, repete comigo as 4 bênçãos conveniente ao segundo boi. Pronto. Capítulo 7 do livro de Juízes. Glória a Jesus. Nós iremos fazer menção deste texto nesta noite. E você verá que Deus tem um milagre para a sua vida. Talvez eu esteja nesta noite falando com pessoas, ou pessoas estão me ouvindo ou me assistindo nesse instante, que já até disse: pastor, eu não tenho jeito mais para a minha vida. A Bíblia diz que um homem chamado Gideão, Deus, ele rejeitou a sua oferta a primeira vez. E nós iremos falar nisso aqui hoje, sobre a primeira oferta rejeitada e sobre a segunda oferta aceita por Deus. Diga para o seu irmão: tem ofertas que Deus não aceita. Pode dizer para ele: tem ofertas que Deus rejeita. Diga para ele: mas tem ofertas que Deus aceita da sua parte. Amém? Capítulo 7, versículo 1 diz o seguinte, do livro de Juízes: então Jerubbaal, que quer dizer Gideão, se levantou de madrugada. Diga comigo: Gideão levantou. Diga: de madrugada. Eita maravilha, hein? E todo o povo que com ele havia, diz comigo: Gideão não estava sozinho. Escute só. E se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos Medianitas para o norte, pelo outeiro de Morer no vale. Diga comigo: Gideão reuniu o povo e foi para a fonte. Diga para o seu irmão: tem uma fonte te esperando. Aleluias. Irmãos, prestai-vos atenção. Segundo a descrição da Bíblia, e é real em nos dizer, a Bíblia nos coloca alguns parâmetros dentro do nosso ministério, da nossa caminhada. Segundo a Bíblia, ela conta-nos uma realidade de um homem chamado Gideão. Qual o nome desse homem? Gideão. A Bíblia diz que esse servo do Senhor era um homem que da parte de Deus também, ele fora escolhido por Deus para que a vida dele tivesse uma mudança. Deus sempre escolhe alguém para mudar a sua vida. Deus, ele não suporta, Deus não aguenta ver um ser humano sofrendo. E nas medidas que Deus escolhe alguém para mudar a sua vida, a Bíblia relaciona nos grandes textos de pessoas que Deus pegou do nada e colocou ele acima do tudo. A Bíblia diz e revela-nos pessoas que Deus tirou da lama e colocou lá em cima, pessoas que Deus arrancou lá de baixo e colocou ele lá em cima. Segundo a história da vida de Gideão, para quem não sabe, a Bíblia diz que Gideão, ele era um homem de família pobre, ele era um homem de família humilde. Tanto é que quando Deus o escolhera para mudar a situação de Israel, a Bíblia diz que a primeira coisa que Gideão disse para Deus foi o seguinte: eu não tenho condições de mudar ninguém, porque a minha vida é uma lástima. Deus, eu não tenho condições de mudar nem a minha vida, quanto mais mudar um povo de alta confiabilidade. A Bíblia diz que quando Deus ouviu isto da parte de Gideão, Deus, ele olha para Gideão e diz para Gideão: não temas, homem valente, eu sou contigo. Diga para o seu irmão: Deus é contigo. Diga outra vez, diga para ele: Deus é contigo. Aleluias. Olhe para cá e preste atenção. Não importa que família você pertence, não importa que patamar de vida você se encontra, o que interessa é que quando Deus resolve mudar a história do ser humano, ele pode ser da pior família que existe, ele pode estar lá na lama, mas quando Deus quer exaltar alguém, Deus pega a mão daquele alguém, coloca ele de pé, ele entra com ele no meio
da sociedade e o nome do Senhor, Ele é glorificado. Se você acredita nisso, levante a sua mão, glorifique a Jesus e aplaude o nome dEle com muita alegria. Aleluia! Bendito seja Deus. Diga comigo, tem oferta que Deus não aceita. Diga, tem coisas que Deus rejeita. A Bíblia diz que quando Deus chega a Gideão, e que Gideão faz as suas declarações, dizendo para Deus que não tinha condições, igreja, a Bíblia diz que Deus pede a Gideão uma oferta. O que Deus pede para Gideão? Uma oferta. Só que Gideão, ele podia fazer mais. E a Bíblia diz que ele, olhando para a sua situação, ele não ligou-se com aquilo que ele iria oferecer a Deus. A Bíblia diz que Gideão tinha bois. Diga comigo, Gideão tinha bois. Outra vez, diga, Gideão tinha boi. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Gideão, quando foi oferecer para Deus, diabo Luiz, ele não ofereceu o boi. Ele escondeu o boi e ofereceu para Deus um cabrito. Diga comigo, cabrito Deus não aceita. Se o camarada tinha um boi e Deus pediu a ele para mudar a sua história o boi, para que ele foi oferecer um cabrito para Deus? Se nós observarmos o ponto da letra da história da vida de Gideão, nós iremos entender que Gideão, quando foi oferecer a sua oferta para Deus, ele não estava olhando para o sacrifício, e sim, ele estava olhando para a situação dele que ele vivia. E a Bíblia diz claramente que quando Gideão não olhou para o sacrifício em primeiro lugar, mas quando ele olhou em primeiro lugar para a sua situação, ele ofereceu para Deus a primeira coisa que ele pegou. E o pior período da vida do ser humano é oferecer para Deus qualquer coisa. Deus não é Deus de qualquer coisa. Ele não é homem para receber qualquer coisa que vem da nossa parte. Ou você oferece o melhor para Deus, ou não é melhor que você nem ofereça nada. Porque a Bíblia diz que o primeiro sacrifício que Gideão ofereceu para Deus, Deus rejeitou o seu sacrifício. Mas a Bíblia nos traz uma boa notícia nesta noite, que Deus deu uma segunda chance para Gideão. Ei, nesta noite Deus te trouxe aqui para revelar o seu caminho, uma segunda chance. Eu não sei o que você tem oferecido para Deus, mas nesta noite a segunda chance de Deus, ela entrará no seu caminho. Diga glória a Deus. Diga, eu tenho. Ainda bem, a segunda chance de Deus. Olhe para cá, por favor. Prestarem atenção. O primeiro sacrifício de Gideão, Deus não recebeu. Levante as mãos para os céus. Diga, me perdoe, Senhor. Diga, eu ofereci até hoje um cabrito. Diga, mas a partir de hoje eu vou te oferecer. Diga, eu vou te oferecer um boi. Diga, eu vou te oferecer o melhor da minha vida. Diga, eu vou te oferecer o melhor do meu caminho, o melhor da minha família, o melhor das minhas finanças. Só quem acredita na segunda chance de Deus, com suas mãos levantadas, glorifique o nome dele. Deus nesta noite está visitando a congregação. E quando Deus visita um povo, Deus quando visita uma igreja, Ele visita para mudar, Ele visita para receber. E se Ele está nos visitando hoje, é porque Ele vai receber o seu sacrifício. Ele vai receber o seu sacrifício. Digam todos graças a Deus. Diga, ainda bem. Respira. Diga, ainda bem que tem a segunda chance.